quero começar esse vídeo, então, questionando você o que você tem consumido, não só os alimentos que você ingere, mas quais as notícias que você vê, como você alimenta o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Toda Quântica. Para quem é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Amanda e você está no canal que ajuda você a expandir sua consciência. Aos novos inscritos aqui do canal, sejam muito bem-vindos. E aos que me acompanham há tanto tempo, desde 2020, sejam muito bem-vindos de volta. Eu dei uma pausa nas gravações aqui do canal por conta de compromissos no meu trabalho que não me permitem estar aqui toda semana com vocês. Então, eu quero reafirmar meu compromisso, marcando com vocês um encontro aqui a cada 15 dias. Se for possível, é claro que eu estarei aqui toda semana, por que não? Se eu conseguir sentar e trazer um tema legal para vocês, para que a gente troque uma ideia, eu vou fazer isso. Mas se não for possível, pelo menos a cada 15 dias eu estarei aqui com vocês. Então, eu fiquei muito feliz, faz uns 4, quase 5 meses que eu não sento aqui para gravar. E eu comecei a receber mensagens dos inscritos novos nos meus vídeos mais antigos. Tem gente que começa a ver os vídeos lá de trás do canal e veio maratonando e me deixando mensagem, tipo, grava mais, fala mais sobre esse assunto, é interessante. E, para quem não sabe, a gente tem um Telegram. E lá no Telegram também eu falei para as pessoas que eu não estava conseguindo gravar. E as pessoas começaram também a falar, não, quando você puder gravar vídeos. Então, assim, vocês fizeram, vou arrumar um tempo na minha agenda para sentar aqui e trocar essa ideia com vocês. Esse tempo que eu passei sem gravar foi muito legal, porque eu comecei o canal no meio da pandemia. Curiosamente, a gente pode voltar a falar essa palavra aqui, né? Por um momento, o YouTube não permitia que a gente falasse algumas coisas e isso vai desanimando qualquer pessoa, né? Você ter que falar em códigos com a sua audiência é uma coisa muito ruim, mas enfim, esse momento já é passado e nós estamos num novo momento, tanto, né, da sociedade quanto do canal. Então, eu gostaria de hoje relembrar para quem está aqui desde o começo comigo e também afirmar para os novos que o Toda Quântica, ele foi um canal criado para que a gente juntos tivesse uma troca de ideias, de experiências que ajudasse tanto eu quanto vocês a expandirem a nossa consciência em relação à nossa sociedade, em relação à nossa vida pessoal. E é por isso que eu comecei o vídeo perguntando para vocês o que é que vocês estão consumindo. Tudo que a gente consome faz parte, né, de como a gente alimenta não só o corpo, mas como a gente alimenta a mente, como a gente alimenta o nosso espírito. E isso vai moldando quem a gente é. Nós somos pessoas diferentes em cada momento da vida. E eu tenho percebido através das pessoas que vêm aqui na clínica, né, onde eu trabalho, que as pessoas estão com a mente tão agitada porque elas consomem. Hoje é muito fácil a gente consumir conteúdo, né? Então não tem só o YouTube, a gente tem diversas plataformas, a gente tem redes sociais e as pessoas o tempo todo estão consumindo informação. Isso está causando um problema dentro da sociedade, porque as pessoas não conseguem mais aquietar a mente para ler, por exemplo. Raras são as pessoas que conseguem parar ali 15 minutos que seja, né? Que você leia 10 páginas por dia para ler um livro físico talvez. Os hábitos da sociedade estão mudando e isso está criando uma série de problemas. E eu acho que como uma pessoa assim que não quero me colocar superior a ninguém, mas como uma pessoa que começou esse processo de despertar, eu gostaria de chamar a atenção de você que está aí nesse processo junto comigo, ou então que está ali engatinhando dentro desse despertar consciencial, para o que você tem se alimentado. Então, uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês é que eu acho que nesse momento existem muitos canais trazendo vários conteúdos, né? O Toda Quântica, em algum momento, a pedido da própria audiência, porque o que é o nosso termômetro aqui? O termômetro são vocês. Então, é baseado no que vocês vão pedindo que a gente vai fazendo conteúdo aqui, né? Então, acho que todo mundo que tem canal é assim. Baseado no desejo da audiência, a gente vai trazendo. Em algum momento, eu gravei muito sobre atualidade, sobre notícias, fui dando meu ponto de vista sobre coisas que eu achava importante.
Isso foi muito relevante, mas naquele momento, né? Lá 6 meses atrás. E hoje, nessa nova página, a partir do momento que a gente tem uma pausa e a gente recomeça, nessa nova página, então, nessa nova etapa do canal, eu quero reafirmar meu compromisso com vocês em ser um veículo que traga assuntos referentes, né, à expansão, literalmente, da nossa consciência, para que a gente consiga se moldar no mundo e viver aqui no mundo de uma forma mais saudável, de uma forma mais atenta e de uma forma com que a gente consiga fazer alguma diferença. Então é isso, gente. Eu mesma resolvi dar uma maneirada aí nas notícias, não tenho acompanhado muito assim, só o que é muito essencial. E eu sugiro que vocês, a partir de hoje, filtrem muito bem os canais que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo, porque a gente vai se conectando com as pessoas que a gente vai ter nessa troca. Mesmo que seja uma troca virtual, vocês se conectam comigo a partir do momento que assistem os meus vídeos e eu me conecto com vocês. Então a gente precisa ter consciência disso, porque senão vira um emaranhado e as pessoas depois acabam vindo, principalmente pessoalmente aqui pra mim, falar: gente, eu não consigo silenciar minha mente, eu tô vivendo um turbilhão aqui, parece que a mente, até quando você tá descansando ali, tá dormindo, tá tendo milhares de sonhos, a mente não tem aquele momento de calmaria, né? Que antigamente isso era muito comum. Eu, pelo menos, sei lá, 20 anos atrás, quando eu era adolescente, eu tinha momentos de ócio. O ócio é uma coisa muito boa, inclusive, né, algumas pessoas falam do ócio criativo. E hoje, na sociedade como está, eu não vejo as pessoas tendo mais momento de ócio. O momento de ócio é aqui no celular, rolando feed, procurando notícia, e isso tá deixando a nossa sociedade ansiosa e também depressiva, e com diversos outros transtornos, né, emocionais e mentais. Então, que esse canal aqui seja um veículo onde vocês encontrem um apoio e também onde vocês consigam, né, ter esse momento talvez de relaxamento, sabe? De encontrar uma resposta que vocês busquem, de encontrar algum assunto que de fato alimente não só a sua mente, mas que alimente a sua alma. A gente precisa desses momentos, né? Então, se você sente a necessidade dessa reconexão com você mesmo, a gente precisa tomar consciência que não tem necessidade de ficar consumindo informação, consumindo notícia, rolando feed, escutando podcast. Gente, isso tá uma loucura, né? Como se você ficasse comendo o tempo todo. O que vai acontecer? Se você se alimentasse o tempo todo, ia chegar no momento que você, literalmente, né, ia ter alguma doença, ia explodir, sei lá o que acontece com uma pessoa que come o tempo todo. Então, vamos vigiar o que a gente está consumindo, vamos vigiar o que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo, da nossa mente. Quantos de vocês hoje têm dificuldade para silenciar o pensamento? Eu acho que muitos, né? Quantos de vocês hoje conseguem parar para fazer alguma atividade sem o celular? A gente ter consciência disso e querer ter esse momento em que a gente deixa o celular de lado e vai fazer alguma coisa mais interessante, nem que seja cortar a grama do jardim. Parece que nem isso mais as pessoas fazem hoje, não cuidam mais do jardim, porque antigamente era muito comum. Hoje é muito mais fácil, se você tem condição, você pagar uma pessoa para resolver todos os seus problemas. Então, paga-se um psicanalista, paga-se um jardineiro, paga-se a faxineira, e a gente vai deixando de fazer as coisas que talvez permitissem que a gente tenha um momento para pensar e fica lá o tempo todo buscando informação. E eu só me dei conta disso quando eu dei essa pausa, né? Foram aí 4 meses e meio, mais ou menos, que eu fiquei sem gravar vídeo, porque se eu tô produzindo conteúdo aqui pro canal, eu tô o tempo todo buscando notícia, buscando informação aqui para trazer para vocês, e isso faz com que a gente acabe se emaranhando e faça o que a gente não quer, né? Ao invés da gente sair da Matrix, a gente acaba se aprofundando nela. Essa é uma das grandes pegadinhas que existem aqui dentro do nosso planeta, né? E à medida que a gente vai tomando consciência disso,
não é suficiente para que a gente saia, para que a gente desperte, mas para que a gente busque um caminho diferente. Então, se você tem feito isso, esse daqui começa a ser, então, se você assim desejar, né, o seu caminho de volta para casa. O que é, né, ir de volta para casa? É se reconectar com você mesmo. A gente acaba esquecendo que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. E a única coisa que a gente de fato tem controle é sobre a nossa vida. Então, se a gente começa a tomar consciência disso, a gente volta a ter controle sobre as circunstâncias dentro do nosso universo. Cada um de nós vive em um universo particular. A gente divide, né, com a humanidade um todo, mas pode ver que as experiências que as pessoas têm são completamente diferentes. Como, né? Se você perguntar para dois irmãos, fala assim para a pessoa: me fale como é seu pai. A pessoa vai fazer uma descrição do pai. Pergunte para o outro irmão: me fale como é seu pai. Ela vai descrever uma pessoa completamente diferente. Às vezes parece que nem é o mesmo pai, mas a gente está falando sobre a mesma pessoa. É isso que eu quero dizer quando eu falo que as pessoas, dentro de um contexto global, estão tendo experiências diferentes. Porque a nossa visão é a forma como a gente se sente em relação àquele acontecimento, em relação às coisas que eu leio, as coisas que eu aprendo e a forma como eu decido me colocar na vida é que vai moldar a realidade que eu estou experimentando. Então, eu recebi um comentário aqui num vídeo antigo de uma pessoa falando assim: era um vídeo sobre linhas temporais. Me ajuda a sair dessa realidade que eu tô, porque eu tô vivendo uma realidade muito ruim. A gente só vive realidades ruins quando a gente tá se alimentando tanto, não só de notícias, mas de pensamentos e sentimentos ruins. Vocês já perceberam que é muito mais fácil a gente ficar pensando uma coisa ruim e que o pensamento ruim, ele parece que, né, ele fica num loop. Então você está pensando alguma coisa negativa, sei lá, falta de dinheiro, que é uma reclamação também muito comum aqui no consultório. Então você fica lá, falta de dinheiro, tô sem dinheiro. Vocês percebem que é muito mais fácil você pensar, a gente tem cerca de 80 mil pensamentos por dia. E quando a gente fica pensando numa coisa negativa, é muito mais fácil a gente pensar basicamente o dia inteiro nisso, que vai criar uma realidade de falta de dinheiro, porque você só pensa isso. Então você fica o dia inteiro naquela roda do ratinho pensando: tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. Provavelmente você vai continuar sem dinheiro por um longo período até que você consiga pensar alguma coisa diferente disso. É muito mais fácil a gente ter esse pensamento do que a gente ter pensamento positivo, sabe? Da gente ser grato por alguma coisa, nem que seja pelo café que você tomou com um colega do trabalho que estava precisando ali ter uma conversa, seja tipo um chocolate gostoso que você comeu. A gente esquece de ser grato no nosso dia a dia e isso acaba gerando uma entropia psíquica muito louca, e o mundo inteiro, né, como a gente tem essa grade que nos conecta a isso, a gente acaba vivendo essa loucura. Eu sei que eu tô aqui num papo muito louco, pode ser que você não esteja afim de ouvir isso, então, sei lá, fica à vontade. Quem não quer escutar, tem outros canais aí para você acessar, né? A gente, na era de Aquários, a gente tem muita informação, as pessoas compartilham informação o tempo todo. Mas se por um acaso essa mensagem ressoou com você, eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo para trocar suas experiências comigo, que vai ser um prazer ler e ajudar vocês com o que for possível. Então, eu quero que vocês deixem primeiro o like se gostaram desse tipo de assunto e comentem aqui comigo nos comentários desse vídeo como é que vocês estão lidando com essa era de informação. Vocês estão aí na entropia psíquica, não conseguem relaxar a mente, fica pensando coisas ruins o tempo todo, né? Seja a raiva do político, julgando a roupa da fulana de tal, seja a falta de dinheiro que está te incomodando, seus relacionamentos que não estão prosperando da forma como você queria. Um questionamento: você sente que você realmente tem controle sobre a sua vida, ou você está simplesmente vivendo aí o acaso, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Se por um acaso você está vivendo isso nesse momento, é porque você não está tendo um momento suficiente para voltar para si. Eu tiro pelo menos 1 hora semanal, deixo o meu celular no banheiro
para ele não ficar dentro do meu quarto, fecho a porta do quarto. E aí, dentro dessa hora, que geralmente é num domingo que eu tenho tempo, eu coloco por escrito as coisas que eu estou gostando na minha vida e o que eu não estou gostando, né? O que eu não tenho gratidão pelas circunstâncias, pelas coisas que aconteceram. Eu meio que faço um balanço aí, né? Faço a contabilidade, o que é que eu preciso mudar e o que tá legal que pode continuar. Então, se você não tá gostando da realidade que você está experienciando nesse momento, tente pegar pelo menos meia hora, não precisa ser uma hora logo de cara, que seja 10 minutos no começo. Faça esse balanço aí do que você não tá gostando, o que você precisa mudar e o que você quer que continue. Então, essa contabilidade, a gente parar literalmente para ter consciência sobre isso, né? E, gente, sério, pega caneta azul e papel branco, as pessoas não escrevem mais à mão. Que absurdo isso, né? E a gente colocar ali com a nossa letra, com a nossa intenção, tem muito poder. Então, as coisas que você não quer, né? Escreva numa lista, eu não quero mais isso, porque a gente precisa trazer a consciência do que a gente não quer. Mas a gente também precisa trazer consciência àquilo que nós desejamos, aquilo que a gente quer trazer para a nossa vida. Então aí, numa tabela, né, faça uma divisão na folha, na tabela ao lado escreva o que você quer. E é só assim que a gente consegue ter esses momentos, que a gente para fazer essa contabilidade aí do que não tá legal, que a gente consegue voltar para casa, né? Voltar para casa nada mais é que voltar para si, voltar para aqueles planos que a gente abandona lá do passado, que são os nossos sonhos, porque talvez não deram certo. As pessoas muitas vezes vão vivendo e não tem nenhum propósito de vida, não sabe nem o que tá fazendo aqui, não sabe o que tá acontecendo, tá simplesmente indo com a maré. Isso é muito ruim, né? Porque quem vai com a maré não tem controle sobre nada. E a gente tem sim controle sobre uma única coisa, sobre a nossa vida. E a gente só consegue controlar a vida a partir do momento que a gente silencia e volta para aqueles desejos mais íntimos. Porque os mais íntimos são o que é mais fácil realizar, porque é isso daí que é nosso propósito de alma. Então, ter um canal no YouTube é uma coisa que faz a minha alma feliz. Mesmo que eu não ganhe R$1 sentando aqui nesses minutos para conversar com vocês, é uma coisa que para mim tem muito valor, porque eu acredito que eu estou trazendo uma troca de ideias e experiências de valor para as pessoas que estão vivendo nesse mesmo contexto que o meu. E eu sei que muitas pessoas se sentem até deslocadas, porque às vezes a gente não tem nem com o que conversar esse tipo de assunto, né? Dentro da sociedade hoje não tem abertura para você silenciar, por exemplo. O que é normal é a gente trabalhar 8 horas por dia, depois vai pro happy hour, depois dorme, depois começa tudo de novo. Não sabe nem por que você tá fazendo aquilo, tá num trabalho que você não gosta, fazer uma função que você não quer, mas você não sabe nem por que você tá ali e você também não sabe que você tem condições de sair disso. Então, se de alguma forma esse vídeo ressoou com vocês, se você ficou comigo até o final aqui do vídeo, eu quero dar um presente para vocês que são meus inscritos mais antigos e também para vocês que chegaram aqui agora no canal e que de alguma forma, né, gostaram da minha energia, querem ficar por aqui. Eu quero então que vocês parem um momento aqui comigo e pensem. O que é que não tá legal aí na sua vida? Pensa aí, uma circunstância que tá te incomodando. Às vezes tem 15 circunstâncias, mas pensa em só uma por vez. Eu quero que vocês inspirem profundamente, trazendo ar até aqui o fundo do abdômen. Vocês já perceberam que a respiração nossa, a maioria das vezes, né, com a nossa correria do dia a dia, ela fica parada aqui no diafragma. A gente costuma ter uma respiração bem aqui diafragmática, aquela respiração alta que a gente fala, né? Então, nesse momento, vai ser rápido, 3 minutinhos. Inspire profundamente, levando o ar até a sua barriga, enche a barriga de ar. E solta. Mais uma vez. Inspira
trazendo ar aqui até o fundo do seu abdômen. E solta. Inspire calma, tranquilidade, paz. E solta essa ansiedade, essa angústia, esse medo. Pensou naquela circunstância que está te incomodando? Eu vou tirar então 3 cartas para vocês. Claro que, como tem mais de uma pessoa assistindo, não vai ser uma coisa individualizada, mas tente encaixar a frase no contexto. Então faça uma pergunta, sei lá, se você está com problema de relacionamento, por que é que eu atraí essa circunstância dentro do meu relacionamento? Seja relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento com seus colegas de trabalho, ou talvez relacionamento com você mesmo, né? Se você está com um problema de saúde, foque aí no seu problema. Eu vou tirar 3 cartas sistêmicas, que é um baralho que eu uso aqui na clínica, nos meus atendimentos. Um baralho bem legal. Na verdade, não adianta vocês comprarem porque ele é um baralho que é utilizado dentro da constelação, mas são cartas que trazem muitas respostas, sabe? Respostas principalmente questão do nosso inconsciente. Então pensa aí nessa circunstância que está te afligindo. E eu vou tirar a primeira carta. Quem aí conhece o Ho'oponopono? A primeira carta é obrigado, por favor, e eu sinto muito. O que isso significa? Às vezes a gente encara algumas circunstâncias como se elas fossem de todo ruim, mas a gente que está denominando que aquela situação é ruim, muitas vezes o ruim é simplesmente para que a gente pare e reflita sobre o que está acontecendo. E na verdade não existe bom ou ruim, porque se a mesma coisa acontecer para pessoas diferentes, elas podem tirar lições muito, muito, muito diferentes, né, do que está acontecendo. Então, às vezes é obrigado simplesmente por você estar aqui escutando essa mensagem que é para você. Sinto muito, muitas vezes a gente tem que se colocar num lugar de humildade perante as circunstâncias da vida. Sinto muito é aquele passo para trás que a gente dá para reconhecer os nossos erros, sabe? E a partir do momento que a gente faz isso, a gente tem gratidão por aquela circunstância específica estar acontecendo e que a gente pegue todos os presentes que as circunstâncias da vida trazem pra gente e que a gente aprenda com elas, né? Mais uma mensagem. Olha só, curioso. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, essa daqui foi a primeira carta. A segunda, curiosamente, é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Eu farei algo bom com isso. Então, de tudo que acontece na vida, eu sei que às vezes parece que, nossa, tô ferrado, que não consigo tirar algo bom. Até de uma falência que eu tive numa empresa minha, hoje eu consigo tirar uma coisa boa. Porque quando aconteceu comigo, foi o momento que eu pensei, gente, essa empresa não tem nada a ver comigo. Tipo assim, não tem nada a ver com o meu propósito de alma. O que eu tô fazendo aqui? E uma última carta. Olha só, tem muito a ver, hein? Eu acho que vai fazer sentido para alguns, nada é por acaso. Como a gente está trabalhando aqui com várias pessoas, talvez você fale, isso daí não faz sentido nenhum para mim. Mas eu tenho certeza que essa circunstância que você pensou antes de eu tirar as cartas, e a partir do momento que eu comecei a falar isso também, nada acontece por acaso. Então,
às vezes, em término de um relacionamento, né? Pode ser o fim do mundo naquele momento que você acabou de passar por isso. Mas aí você acaba superando de uma forma ou de outra, vai para terapia, conhece outras pessoas, volta a sair com seus amigos, e aí você acaba percebendo que aquela pessoa não tinha nada a ver com você, né? Relacionamentos, que é uma coisa que tá vindo muito forte pra mim agora, não sei se muitos pensaram sobre problemas de relacionamento. Relacionamento é assim, tanto relacionamento afetivo quanto relacionamentos amorosos, a gente se conecta às pessoas por ressonância. Então, eu tô vibrando numa determinada frequência, quando eu chego em um lugar, as pessoas que estão nessa mesma frequência, elas se conectam comigo. Então, provavelmente você que assiste ao Toda Quântica tem uma frequência parecida com a minha. Aí tudo bem, você ressonou comigo nesse momento. Aí, o que acontece? A gente começa, sei lá, uma amizade. Em algum momento a gente vai mudando, então nós vamos, o tempo todo a gente está em movimento, né? O universo está em movimento o tempo todo, então a gente decide fazer um curso, aprende alguma coisa, traz algo de novo para a nossa vida, e isso faz com que a nossa frequência mude. A frequência ela pode elevar ou abaixar, baseado no que a gente está trabalhando aí nas áreas da vida. Então, se um casal se conheceu e eles estavam na mesma frequência, daí uma pessoa começou a estudar, ela resolveu se desenvolver espiritualmente, começou a assistir aula de filosofia, ela começa a elevar a frequência dela, elevar a consciência, e essa pessoa aqui que ela conheceu quando ela estava vibrando isso, né, acaba ficando aqui para baixo. E é por isso que os casais, as amizades e as coisas, né, acabam não sendo para sempre, porque se vocês não vão juntos, então, tipo, um casal, ela começou a fazer um curso de filosofia, eu acho que eu devo começar a estudar alguma coisa também, porque daí eu vou subindo na escada. Amigo, né, é a mesma coisa. Eu conheci aqueles amigos na época que eu tava no colegial, então, aí fomos para a faculdade, a gente bebia, ia para churrasco, ia para festa, a gente tava aqui. E aí, tipo, um começou a estudar isso, a ter uma compreensão daquilo, esse aqui quis se espiritualizar. Se você ficou aqui, tipo, não tem como você continuar sendo amigo de uma pessoa que tá aqui. E é por isso que as relações terminam, né? Eu espero que isso tenha feito sentido para alguns de vocês. Eu tenho plena consciência que não vai fazer sentido para todos, porque a gente está trabalhando em um nível geral. Então, pegue somente aquilo que ressoar com você, aquilo que for bom para você, aquilo que fizer sentido. O que não fizer sentido, se não estiver fazendo sentido nada, aposto que numa outra oportunidade a gente pode tentar novamente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês decidam prestar mais atenção naquilo que vocês estão consumindo. A gente não tá falando, né, só de alimentos saudáveis. Todo mundo sabe que tem que comer alimentos saudáveis, senão você vai adoecer. Mas se você não consumir coisas saudáveis, tanto nas notícias quanto nos vídeos que você decide assistir, é a mesma coisa. É como se você comesse fritura o tempo todo, você vai adoecer. O seu mental vai adoecer, o seu emocional vai adoecer. E é por isso que a gente tem recebido, né? Eu recebo muitos relatos aqui semanalmente na clínica, porque eu tô nessa área da saúde. Mas todo mundo tem um amigo que tá depressivo, que tá ansioso, aquele colega de trabalho que teve burnout. Então, se a gente não se alimenta de coisas boas, notícias boas, experiências boas, a gente acaba adoecendo. Quantos de vocês, né, foram a uma galeria de arte esse ano passado? As pessoas não fazem mais isso. Eu não sei o que acontece, mas a sociedade hoje é a sociedade do Instagram, do TikTok e do YouTube. É isso aí que as pessoas fazem. O momento de lazer das pessoas, o que é? Ficar ali rolando o feed do Instagram. Isso é lazer, gente? Lazer é muito mais que isso. É você ler um livro que você ama, é tocar um instrumento musical, é tirar fotografias, é você sair, fotografar a natureza,
apreciar um momento no parque. As pessoas, infelizmente, elas não têm mais tempo para isso. Isso deixou de ser uma prioridade. Mas como você assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você repense sobre os seus hábitos. Se você não está tendo hábitos saudáveis, esse daqui é o momento de você mudar. Shopping center não vai fazer bem para ninguém. Pode até fazer bem naquele momento que você precisa comprar alguma coisa, quer ter um momento de lazer, vai no cinema, mas se você faz isso todo final de semana, aquela mesma rotina, e não se conecta com o desejo da sua alma, né? Porque o que a nossa alma quer? A nossa alma quer viver o bom e o belo. Consumir coisas boas e belas. Não há expansão de consciência se a gente fica consumindo coisa feia, música ruim, notícia pesada, notícias que nos agradam. Isso só vai baixando a nossa frequência vibracional. E o meu intuito aqui no Toda Quântica é relembrar vocês que vocês são seres divinos que estão aqui para ter experiências. Então fique fazendo a mesma coisa todo final de semana. Tenha novas experiências. Se alimente de coisas boas, escute músicas boas, por favor. E eu espero de coração que vocês tenham, então, gostado do vídeo de hoje. Eu vou fazer um esforço para estar aqui a semana que vem, mas se eu não conseguir, a gente se vê na quarta-feira, daqui 15 dias, tá bom? Um grande abraço no coração de vocês e até o próximo.